Ó, estamos ao vivo e estamos a cores para mais um Pós-Venda em Foco. Só deixa eu ver aqui se nós estamos realmente ao vivo e se o som está saindo. Tomara que sim, né? Mais um Pós-Venda em Foco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou Olavo Centeno, anfitrião aqui desse espaço, um espaço onde a gente conversa sobre o universo da assistência técnica, o universo do pessoal que está ali na linha de frente, de peças, serviços e acessórios nas concessionárias. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver se já estamos ao vivo. Deixa eu ver se sai som. Opa, som, já tem som aqui. Maravilha. Então, está funcionando. Bom, pessoal, e hoje mais um Pós-Venda em Foco. Quem é novo por aqui, quem chegou por acaso, o algoritmo jogou assim você nessa tela. Se está assistindo ao vivo e a cores, que bacana, mas também se está vendo isso lá no futuro, em qualquer horário, em qualquer dia de semana, seja muito bem-vindo também. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre um tema um pouco quente. Nós vamos falar sobre o tal do serviço agregado, itens adicionais, o upsell, o cross-sell, todos esses termos que a gente acaba utilizando aí no nosso dia a dia no pós-venda e que eu quero conversar sobre esse tema aqui para que a gente ressignifique ele, encare isso de uma maneira um pouco diferente e ao fazer isso a gente possa realmente colher melhores frutos, colher um resultado melhor, tanto do lado financeiro, claro, mas também para o lado do nosso cliente, onde o cliente olha para isso que nós estamos ofertando e enxerga isso exatamente como algo de valor e que ao ser indagado lá fora, através das pesquisas que nós realizamos pela nossa própria concessionária ou as pesquisas que as próprias montadoras fazem, ou então a pesquisa mais importante de todas, as que os colegas, os parentes, os amigos fazem com os nossos clientes, ele possa dizer de boca cheia que sim, foi justo pelo que ele pagou, que sim, ele está extremamente satisfeito com aquilo que foi realizado lá no veículo dele. Então, esse é o nosso mote da nossa conversa de hoje. Eu quero lembrar vocês aqui, deixa eu botar aqui embaixo, que isso aqui só funciona, esse espaço aqui só funciona por conta de três grandes elementos. O primeiro elemento, um sonho, um movimento hashtag orgulho de ser pós-venda, essa bandeira que eu levanto já há quase 2 anos aqui nesse canal e que está dando certo. Tem chegado cada dia a mais e mais profissionais do nosso pós-venda. Então, um lado, uma das três pilares é esse, o lado de alguém que sonha em ter um pós-venda melhor, e sonha em ver os seus colegas de trabalho, ver todos nós, os profissionais do pós-venda, extremamente orgulhosos pelo que fazemos, recebendo justo pelo que nós fazemos, tendo uma profissão incrível e sendo protagonista da sua história. O segundo grande pilar é você que está aí assistindo, você que vem aqui à noite assistir ao vivo e também você que assiste em qualquer horário, assiste na totalidade ou assiste um pedacinho, não interessa. Você que prestigia isso, você é um pilar muito importante. É para você que é feito isso. É com, é com muito carinho que é feito esse trabalho para você aí, para que você possa, de alguma maneira, captar uma dica, sabe? Olhar uma experiência de alguém, às vezes eu tenho convidados aqui, às vezes estou sozinho, e poder aplicar isso no seu dia a dia e tornar o seu dia a dia melhor. Você é sim um pilar muito importante. E como um pilar muito importante, assim como você pode só, e não é pouco, mas absorver a informação, você também pode colaborar com a informação através de comentários que você pode fazer aí nos campos de comentários mesmos, em qualquer plataforma, porque fica
no LinkedIn, fica no youtube.com/canal do Pós-Venda. Todos os vídeos também ficam gravados lá. Já temos mais de 200 vídeos, pessoal. Tem lá um MBA em pós-venda do Brasil nesse canal, youtube.com/canal do Pós-Venda. Comenta lá. Concordou? Comenta. Discordou? Comenta. Tem uma ideia? Comenta. Quer um tema para o futuro? Comenta ali. Quer falar como é que é onde você trabalha? Comente ali também. Esse é muito importante, esse segundo pilar. Você que está aí do outro lado, poxa, é para você. Tudo isso aqui é para você. E o terceiro grande pilar é o pilar de quem nos apoia. Então, aqui embaixo, ó, as empresas que apoiam esse espaço aqui. São empresas que apoiam o pós-venda, são empresas que querem que o pós-venda seja protagonista e elas estão junto. E elas apoiam isso, fazendo com que a gente possa trazer conteúdos para que você possa usar no seu dia a dia. Então, seria muito legal que nós pudéssemos também apoiar essas empresas, entender o que elas fazem, chamar eles para conversar e ver se faz sentido aquilo que elas têm para oferecer também para o seu pós-venda aí. Então, esse pool de empresas que estão passando aqui embaixo é muito importante. A OAC é a aceleração de resultados, uma empresa 100% focada para treinamento da linha de frente de atendimento no pós-venda. É isso que a OAC Aceleração de Resultados faz. Nós levamos treinamento para vocês aí obterem um melhor resultado. Sem sombra de dúvida, treinamentos de quem sempre foi do pós-venda para você que é do pós-venda aí. SWK Soluções Automotivas tem um pool de produtos para que você possa ofertar aí na hora certa, no momento certo, pelo motivo certo para os seus clientes e fazer disso um grande ponto de rentabilidade para o teu negócio e fazer com que o teu cliente também fique satisfeito com produtos que fazem aquilo que se promete, cumpre o que é prometido, entrega o que é necessário, cuidando, valorizando o veículo do cliente. Grupo RGP. Cara, se olharem as minhas redes sociais, é o trabalho que o Grupo RGP tem feito nas concessionárias desse Brasil, transformando o pós-venda, fazendo com que o pós-venda chegue a níveis incríveis de qualidade em tudo que é ligado a tubulações de sistemas de ar comprimido, sistemas de lubrificação, são lubrificação a granel, tudo que é também dedicado a recolher os fluidos dos veículos, armazenar em lugares certos. Tudo isso que faz com que o nosso pós-venda seja tão incrível quanto é o showroom de zero seminovos lá. Nosso cliente não pode ter dois mundos, tem que ser um mundo só, um mundo em que ele está encantado com as nossas concessionárias e o Grupo RGP entrega isso. Olha aí os posts que eu tenho colocado do trabalho que o pessoal tem feito. Incrível o trabalho deles. E a Livuk, pessoal, hoje, mais do que nunca, nós precisamos nos comunicar com os nossos clientes de maneira ágil, super veloz. E a Livuk tem um aplicativo que conecta o cliente, consultor técnico, gerente e técnicos e faz com que essa comunicação flua de maneira super rápida. Isso é muito importante. Os nossos clientes, em todos esses últimos 2 anos, se digitalizaram demais. Muitos dos clientes que nós estamos atendendo hoje fizeram toda a jornada de pesquisa, comparação, aquisição do veículo zero pelo meio digital. Agora que ele está vivenciando o pós-venda, ele não pode ir para a Idade das Pedras. A gente não pode ir para antes da descoberta do fogo. A roda ainda não pode estar quadrada, tem que ser alguma coisa minimamente redonda ou dali para frente. Então, nós temos que nos comunicar com os nossos clientes de maneira extremamente rápida, ágil, atualizada, transparente, que passa credibilidade. E a Livuk está aí fazendo isso. Então, apoie aí os nossos apoiadores. Chamem eles, conversem com eles. Eu duvido que eles não tenham aí, cada um desses 4 grandes apoiadores, um produto, um serviço que vai fazer diferença para o teu pós-venda. Vamos começar então? E o bate-papo de hoje, deixa eu pegar minha cola aqui. Nossa, não acredito que eu fiz aquilo. Esse era o texto mesmo. Serviços agregados adicionais. Pare de utilizar isso e rentabilize muito mais o seu negócio. E é isso mesmo. O bate-papo de hoje é sobre esse tema. Primeiro, existe uma cultura
uma cultura, não dentro do pós-venda, não é disso que eu estou falando. Existe uma cultura, uma lenda urbana chamada empurroterapia. Isso é uma crença que já está enraizada na mente da maioria dos clientes do Brasil. A maioria dos clientes de pós-venda, de concessionárias, de oficinas independentes também, já tem isso enraizado. Uma crença de que existe a cultura da empurroterapia. Cultura essa que é o cliente chegar até uma oficina, até uma autorizada, e ser ofertado para ele centenas de coisas que não são necessárias, ou até mais. E aí sim o porquê empurroterapia. É dizer para o cliente, falar para ele que aquilo que nós estamos apresentando ali, mesmo não estando nos manuais de reparo, de inspeção dos veículos, é algo indicado pela montadora. Isso é a crença que tem aí no mercado. Tem uma revista brasileira que teve um papel muito importante na divulgação disso e na criação dessa crença no Brasil todo. E aí ela está desse jeito. Todos os nossos clientes já vão para o pós-venda, cara, já vão exatamente pensando nisso. Eu vou chegar lá e vão me empurrar alguma coisa. Então, isso é a tal da empurroterapia. Além disso, que é essa crença, e que sim, nós passamos em vários momentos da nossa história de pós-venda, a gente teve momentos em que, infelizmente, nós fizemos isso. Pô, mas eu nunca fiz isso aqui onde eu trabalho, nunca foi feito. Ótimo, que bom, que maravilha. Mas a verdade é que em todos os segmentos, em todas as categorias profissionais do mundo, tem uma gigantesca massa de excelentes profissionais, tem uma massa, um número bem menor de profissionais que não são excelentes, mas que não são mau caráter, eles só não estão preparados, e uma pequena fatia de pessoas que não deveriam estar ali. Essa é a verdade. Essa pequena quantidade de profissionais, ela é capaz de fazer um grande estrago, pessoal. É capaz de fazer um grande estrago. E se essa uma única pessoa não sendo um excelente profissional, não sendo um profissional que está começando, sendo sim um cara que não está nem aí para o cliente, esse cara, se ele faz um trabalho errado para alguém que tem um meio de comunicação gigantesco, o estrago pode ser muito grande. E foi isso que aconteceu lá nos anos 90. Nos anos 90, onde nós ainda não tínhamos os celulares, as redes sociais bombando por aí, tinha uma revista que ela era, sim, a maior influenciadora no mercado nacional, e com ela foi feito isso, e dali iniciou uma grande divulgação de tudo. Bastou uma pessoa, uma ação errada, e aquilo virou uma bola de neve, e sim, outros acabaram vindo na mesma leva. Então, isso é a empurroterapia. Outro item é como nós lidamos com qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de item, peças, que nós vamos passar para o nosso cliente e que não estão naquele pacote de serviços e peças que trouxeram o cliente até a nossa casa. Isso aqui é uma coisa diferente da empurroterapia. Quando a gente está falando desses elementos, se nós nos colocarmos para o cliente, explicando que aquilo ali são itens adicionais, que aquilo ali são peças e serviços agregados, que estão sendo colocados ali, na cabeça do cliente, isso vai ter uma conotação muito ruim. Principalmente que o cliente já vem sendo trabalhado há muitos anos com a crença da empurroterapia. Veja que o cliente pode ter trazido o veículo até o nosso pós-venda para fazer a primeira revisão. Pode ter feito isso. Quando chega aqui, a gente abre a ordem de serviço e aí o técnico vai fazer o que está escrito lá no manual do veículo. Está dizendo lá, inspecionar o sistema de freios.
E vamos imaginar que esse veículo roda muito dentro da cidade, ou o cliente está sempre com o pé no freio. Por N motivos, a pastilha precisa ser substituída. Então, nós vamos passar para o cliente a necessidade de substituição da pastilha de freio. Até aqui, tem alguma coisa errada? A não ser que, claro, a gente pode estar pensando assim, nossa, 10 mil quilômetros é muito pouco quilometragem, o cliente vai ficar assim, assado, assado. Não existe isso. Esquece, é só um exemplo. É só um exemplo. Mas vamos imaginar que a gente tem que passar isso para o cliente. Até aqui não tem nada de errado. Por quê? O cliente veio para fazer a revisão. E a revisão, ela consta de pelo menos 2 blocos. Um bloco, ele é o bloco em que nós inspecionamos. Tá lá, tá escrito até no manual. Inspecionar, verificar itens da suspensão, inspecionar, verificar itens do sistema de freio, inspecionar, verificar sistema elétrico. Tá lá. Outro bloco são os itens que precisam de substituição. Óleo do motor, filtro do ar, fluido X, Y, Z, vela de ignição, cada um na sua determinada quilometragem. Então, inspecionar tá lá, faz parte do trabalho, inclusive foi por isso que o cliente trouxe o veículo até o nosso pós-venda. O técnico fez exatamente o que é esperado. Ele inspecionou e verificou ali a necessidade da substituição de uma peça. Nós vamos passar para o cliente o orçamento, uma vez que essa peça não é uma peça lá de garantia que a montadora que vai arcar com isso. É uma peça de desgaste natural e ela tem a necessidade da substituição. Aqui não tem nada de empurroterapia. Só que se nós pensarmos que isso aqui é um item adicional e passarmos para o cliente dessa maneira, esse cliente que está pré-carregado, foi feito um download nele lá no passado e vem sendo alimentado essa crença de que existe a empurroterapia, quando diz para ele, tem um serviço adicional aqui, vai bater muito ruim nele. E eu sei que você vai dizer, não, mas olha só, cara, o cliente veio, tem um pacote de itens que ele já acordou conosco e está sendo feito. Tudo que vai ser feito após isso não está sendo adicionado serviços e peças para fazer ali também. Não está errado dizer itens adicionais, peças adicionais no orçamento. Não está errado. Assim como não está errado quando a gente para alguém nos para na rua, que não nos vê há muito tempo, e ele olha para nós e diz assim, nossa, como você está legal, como você não envelhece, você está muito bem, e a gente olha para a pessoa e acha que ela está um pouco abatida, que o tempo para ela fez sim, o tempo passou para ela, não está errado nós chegarmos para ela e falar, olha, mas para você o tempo passou mesmo, hein? Você está acabado, você está na capa da gaita. Está errado? Não está, é a nossa percepção, mas vai pegar muito mal para aquela pessoa que está ali do outro lado, ela vai querer nos matar, não é verdade? Então, não está errado, é um item que está sendo adicionado num pacote de serviços para o cliente. Só que se a gente passa assim, ele encontra um berço para ele sim deitar, e o berço da crença da empurroterapia. Agora, quando nós vamos passar isso para o nosso cliente, dizendo para ele, olha, foi feito a revisão e a inspeção do seu veículo de 10 mil quilômetros, conforme o senhor trouxe o veículo para isso, e nessa inspeção foi verificado que a pastilha de freio, nesse meu caso lá, ela está com a espessura menor do que o índice mínimo necessário para que ela apresente boa performance. Então, é necessário que a gente faça a substituição dessa pastilha para que o senhor possa rodar mais 10 mil quilômetros com tranquilidade, com segurança, com performance no sistema de freio, levar para o senhor e para a sua família aquela característica que é desse veículo, que é ser um veículo com segurança. Então, deixa eu passar aqui o valor de peça mais mão de obra. Se a gente passa, não precisa ser com essas palavras, mas se a gente não bota, olha, tem um item aqui adicional, se a gente passa uma coisa que é necessária, e ela é necessária
Porque foi feito aquilo que está pré-acordado com o nosso cliente, a maneira com que o cara recebe do outro lado, o cliente, é diferente, pessoal. É completamente diferente. Ah, mas a maioria vai achar ruim igual. Pode ser que sim. Só que a maioria não são todos. Não são todos. E se nós passarmos da maneira errada, dando a entender que nós estamos adicionando coisas, aí sim pode ser todos. E todos é muito maior, né? E é muito maior o meu problema para ter que lidar com isso do que a maioria. Porque a maioria diz que é mais de 50%, mas não é todo mundo. Qualquer todo que não está nesse miolo aqui vai facilitar a minha vida como consultor de serviço, como técnico, como gerente, como qualquer profissional que está ali atendendo o nosso cliente. Então, essa maneira de passar para o nosso cliente, essa postura, ela muda tudo. E veja, até aqui, primeiro, não teve nada de hipoterapia, e segundo, o que foi feito aqui não é nada mais do que já está acordado com o nosso cliente. Inclusive, o cliente disse isso para nós. Olha, eu trouxe o meu veículo aqui para uma inspeção, para revisão de 10, de 20, de 30, de 40, de 50, ou o veículo não está dentro de um desses prazos, mas eu vou fazer uma viagem, eu quero que façam uma inspeção, ou eu comprei o veículo agora e eu quero que vocês inspecionem e revisem esse veículo para saber o que precisa ser feito. Pô, é exatamente isso que o cliente pediu. Então, não tem nada de serviços adicionais aqui, itens adicionais, itens agregados. Nada. Desde que a gente passe exatamente assim. Olha, após ter feito a inspeção conforme nós combinamos, trouxe o veículo exatamente para isso, foi verificado a necessidade de XPTO, serviço e peça. Então, é muito importante isso para obter melhores resultados. Ah, mas o cliente vai pagar igual, se precisar fazer, ele paga lá. Nem um cliente meu deixou de fazer por isso. Ótimo, mas aí nós estamos olhando para o fator financeiro daquele momento. Só que logo depois que esse cliente encerra esse ciclo de atendimento conosco ali, ele em algum momento ele é questionado sobre, ei, como é que foi lá? E ao ser questionado, se ele, apesar de ter autorizado, mas não ter se sentido atendido de maneira correta, ele vai falar isso. E ele fala naquela pergunta que todas as pesquisas têm, que ela mais ou menos diz assim, foi justo o valor cobrado? Não, não foi justo. Bom, tá ali ele está dizendo, ele está dando feedback sobre como nós passamos a informação, mesmo ele tendo autorizado o serviço. E para nossa pesquisa, ele diz, não achei justo. Ele fica lindo lá nos nossos relatórios, sendo tanto de concessionária como de montadoras, né? Porque é tão bonito, até sendo um número baixo naquele indicador, mas ele é bonito, porque a pergunta é tão bonita, né? O senhor ou a senhora acha justo o valor cobrado pelos serviços e peças aplicados no seu veículo na sua última visita? É tão bonito que até um número baixo ali parece legal. Só que quando sai do mundo de faz de conta, esse mundo bacana dessa pesquisa, e vai para o mundo real, e aonde que é o mundo real? O mundo real é na roda de conversa da empresa, no churrasco de fim de semana e nas redes sociais, no Reclame Aqui e nas redes sociais da montadora e das concessionárias. Ah, meu amigo, lá não está escrito, olha, eu não achei muito justo o valor cobrado pela peça mais a mão de obra aplicada no veículo na minha última visita na concessionária. Não está bonito desse jeito. Lá está assim, ó. Cara, eu nunca mais levo meu carro nesse lugar. Os caras só trocam peça. É muito caro. O valor é um absurdo. Eu não ganho isso. É assim que está lá. Então, é fundamental para que a gente não só garanta o sim do cliente e o dinheiro e o serviço sendo executado, que após isso, esse nosso trabalho ele tem que ter um desdobramento bacana, não ruim. O que é um desdobramento legal? Um desdobramento legal é que isso que nós realizamos aqui faça com que o cliente venda
o nosso serviço, o nosso profissionalismo para outras pessoas. É isso que nós queremos. Mas que ele faça isso de verdade nas redes sociais, que ele faça isso com os amigos. Ah, não, mas olha, Olavo, aqui na concessionária que eu trabalho, e agora está acontecendo, né? Agora é final de ano, tem muito isso. O nosso NPS está bombando. Nossa, é uma maravilha. Nosso índice de satisfação é altíssimo aqui. Parabéns. Parabéns. Isso é muito importante. Vírgula. Qual é a sua taxa de retenção de clientes após o término da garantia com aqueles que continuam com o veículo? Estou dando esse tempo para você avaliar e tentar lembrar. Você deve saber de cor. Ele é inferior a 70%? Inferior a 50%? Ele é inferior a 30%? Menos do que isso? Bom, se está na média do que as montadoras falam das concessionárias, ele é inferior a 30%. Então tem alguma coisa muito errada. Porque os clientes, se o NPS está altíssimo, se o índice de satisfação é incrível, e assim mesmo, tão logo não exista mais a necessidade da garantia, o cliente te abandona, essa avaliação tem algo de errado aí. Tem alguma coisa que está se perdendo no caminho. Então, ela é importante, desde que ela seja acompanhada da retenção do cliente. Porque senão tem alguma coisa muito errada na nossa pesquisa. Já está com a pulga atrás da orelha? Que bom. É para isso mesmo que a gente tem esse bate-papo aqui. Para que a gente aprenda algumas coisas, compartilhe outras e fique com a pulga atrás da orelha por conta de outras. Porque tem que ter uma pulga atrás da orelha. Quando a gente olha para os nossos clientes e eles vão embora tão logo, não precise mais da garantia, e o nosso índice de satisfação lá num quadro, em algum lugar, está batendo 99%. O nosso NPS está incrível. Os clientes que são promotores da marca são a maioria. Pô, tem alguma coisa muito errada aqui. Então, a gente tem que avaliar isso. Nunca um único indicador deve ser utilizado, porque ele pode nos enganar muito, pessoal, muito. E é por isso que a maneira como a gente passa toda e qualquer peça, todo e qualquer serviço que nós vamos colocando no orçamento para o cliente, tem que ser passado como algo que foi necessário após uma inspeção que já foi pré-combinada. E nunca foi adicionado, foi agregado, porque isso dá esse desdobramento ruim para nós. Pô, mas então eu não posso mais chamar, mas tem, pô, o pessoal chega aqui com fluidos, um parceiro tem o mesmo aí, ó lá. O pessoal da SWK não tem um pool de produtos lá, de produtos que nós vendemos ali, ofertamos para o nosso cliente ali na consultoria técnica. Então, não é mais para nós ofertarmos nenhum tipo de produto desse, não é mais para que a gente oferte alinhamento e balanceamento, a gente não pode fazer mais nada disso. Ao contrário, a gente tem que continuar a fazer isso, mais até. A gente tem que se aprimorar com bons argumentos para vender cada vez mais esses tipos de itens. Tá, mas aí você pode estar se perguntando, cara, mas você nos disse que era para parar de vender. Eu não disse isso. Eu disse que é para parar de vender do jeito que a gente está fazendo, com as palavras que nós estamos utilizando. Agora, quando? Empurroterapia não fazer nunca. Aí sim. Mas quando o cliente vem até a nossa casa, o que ele espera da gente? Qual que é a nossa vocação? O que é a vocação nossa como profissional do pós-venda? Como consultor técnico, como recepcionista, como consultor comercial da área técnica, como técnico mecânico, como piloto, como gestor. Qual que é a nosso trabalho ali? Qual que é a nossa maior responsabilidade? Nossa maior responsabilidade aqui é, sem sombra de dúvida, vender
100% de tudo que o cliente precisa, de tudo que aquele carro lá precisa para o nosso cliente, em 100% do tempo. Ó, o nosso papel, a nossa vocação é cuidar do patrimônio do nosso cliente. Cuidar do veículo do cliente, seja um caminhão, um automóvel, uma motocicleta. É cuidar desse veículo. Garantir que esse veículo ele se mantenha seguro, econômico, que ele esteja sempre otimizado ao máximo para obter o melhor desempenho esperado dele em 100% do tempo que aquele veículo existe. Principalmente nos dias de hoje, em que ter um veículo cada vez mais é um ato dificílimo. Então, nós temos sim que manter aquilo do nosso cliente. Porque para alguns clientes é um meio de trabalho, para outro é a maneira com que vai se organizar toda a rotina do dia a dia daquela família. Para outros, aquele veículo é um troféu. Então, nós temos que garantir que isso esteja 100% com performance, com economia, com confiança, com segurança. Então, nós temos que, sim, vender 100% do que aquele veículo precisa para ele se manter o mais próximo possível do estado de 0 quilômetro em 100% do tempo. É isso que nós temos que fazer, esse é o nosso propósito. Agora, tem jeito X de fazer isso e jeito Y. Tem jeito em que nós, ao fazermos isso, conseguimos muitos nãos, somos encarados como empurroterapia, é encarado como alguma coisa que não deveria ter sido apresentado, e tem um outro jeito. E é por isso que quando o cliente vem até o nosso pós-venda e nós temos lá a higienização do sistema de ar-condicionado, a sanitização do sistema de ar-condicionado, alinhamento, balanceamento, sistema de injeção eletrônica, pessoal, proteção de pintura, proteção do tecido do banco, tudo isso, em algum momento é necessário para o veículo. Então, quando nós apresentamos, ofertamos isso, seja para garantir proteção para aquele patrimônio, seja para trazer para um estado mais próximo de 0 aquele patrimônio do cliente, tanto um quanto o outro, ou seja para enriquecer, para dar um upgrade no patrimônio do nosso cliente, naquele veículo do nosso cliente, acessórios fazem isso, seja para diferenciar, para fazer com que o nosso cliente se sinta mais único ainda, né? Os acessórios são muito bons para isso. Qualquer um desses elementos, quando apresentados na hora certa, eles estão corretos de serem feitos. Qualquer um desses elementos. Agora, a gente não faz upsell, a gente não faz cross-sell, a gente não tem lá os nossos produtos agregados, ou a gente não vai fazer lá nossos itens adicionais, nossos pacotes de itens adicionais para vender para o cliente. Não. Nós ofertamos para o nosso cliente segurança, conforto, performance. É isso que nós ofertamos. Futuro. É isso que nós vendemos. E ao fazermos isso da maneira certa, é encarado por muitos de outro jeito. E ao encarar de outra maneira, a chance do cliente dizer sim para você é maior, e isso é muito bom, porque nós estamos fazendo algo que é importante para o nosso cliente, e ao fazermos isso, nós somos bonificados por isso. A comissão, a nossa remuneração, a rentabilidade do departamento e o lucro que o titular da nossa concessionária tem, isso é a maneira da gente ser bonificado pelo nosso trabalho, pelo nosso bom trabalho. Então, quando nós estamos fazendo o nosso trabalho direito, nós não estamos fazendo nada de errado, é natural que sim, sejamos bonificados por isso. Então, que bom, quando o cliente diz sim mais facilmente, nós vamos ser bonificados. Quando ele diz sim mais facilmente pelos motivos certos e ele acreditou que realmente
faz sentido, fez um bom negócio e que ele percebeu que você está preocupado com ele, com a família dele e com o veículo que ele tem, ele vai te agradecer por ter investido dinheiro com você. E é isso que nós queremos para o nosso pós-venda. Porque é só quando isso acontecer, e não quando o NPS da concessionária estiver nas alturas. É só quando isso acontecer de verdade, com todos os clientes, e não com uma amostragem, é que nós realmente vamos ter o cliente, assim que encerrar a garantia, continuando a frequentar o nosso pós-venda. Se ele continuar com o veículo, se ele não comprar um veículo zero, se ele continuar com aquele veículo, esse veículo virá para o nosso pós-venda. E digo mais, ao fazer isso, e era nisso que nós deveríamos estar focados o tempo inteiro, quando esse cliente, se ele trocar de veículo para um 0 quilômetro, e o veículo que ele está deixando, ele negociar lá fora, ele fazer questão de dizer para aquele cara que está comprando, o segundo dono lá, que está comprando o veículo, que ele mantenha aquele veículo com manutenção, assim como ele está recebendo. Fazer questão de nos apontar como o lugar para que aquele cliente traga aquele veículo. E aí a gente passa a ganhar mais um cliente. Essa deveria ser a única preocupação que a gente teria que ter. É disso que a gente deveria estar conversando no nosso pós-venda. Não é ticket médio. Não era estar olhando lá para um... entrevistamos 60 pessoas e olha, a satisfação está altíssima e está tudo bem. Não. A gente deveria estar olhando para os nossos números e identificar onde que estão aquela quantidade de veículos que trocaram de mão, que os nossos clientes, o cliente continua conosco comprando outro zero, mas o veículo a gente ainda atende esse veículo, não é? O veículo não evapora no ar, que esse veículo deveria continuar conosco, na mão de um outro cliente, de uma outra pessoa, e que essa pessoa, apesar de não nos conhecer, seja trazida pelo cara que tinha o carro anterior. É isso que a gente tem que estar lutando. Por isso que o pós-venda chama para isso. Afora o pós-venda chama operação fixa, né? Não chama pós-venda. Operação fixa. É porque uma vez que o veículo existiu, foi fabricado, foi vendido pela nossa concessionária, ele é um ativo nosso. Ele vai passar a estar com a gente pro resto da vida. E não o cliente. Então, imagina que eu tenho uma base de clientes lá com, 600 clientes que trocam de carro a cada 3 anos, e é só com esse que eu vou ficar a minha vida toda. Passou 10 anos, 3 mil veículos sendo vendidos, e eu só continuo atendendo 300. E esses outros todos que foram ficando pelo caminho, eles deveriam estar frequentando o nosso pós-venda. Para isso, a maneira como a gente encara tudo que precisa ser passado para o nosso cliente está aí. Faz parte. Vai nos ajudar a ir nessa direção. Agora, tem uma maneira de fazer isso lá? Tem uma dezena. E eu vou passar aqui uma ideia que eu tenho, que eu acredito que já ajuda bastante. Primeiro eu ia falar em inglês aqui, vocês falam para mim, para de falar termos que não são da nossa língua. Primeiro é a nossa mentalidade. Nós não temos serviços adicionais, serviços agregados, nós não temos nada de importante, não existe isso na nossa vida. O que nós temos é todo e qualquer serviço e peça que, através de uma inspeção dos nossos profissionais, foi detectada a necessidade de fazer uma substituição. Ponto final. É isso que nós temos e vamos passar para os nossos clientes. Ao passar para o cliente, tem uma técnica? Tem. Primeiro ponto, quando o carro vem e aí é feita uma inspeção, e naturalmente vai se gerar um orçamento, pode ser pequeno, pode ser extremamente longo, e está tudo bem, é o nosso papel fazer isso. O primeiro grande ponto é que a gente precisa facilitar a vida para o nosso cliente. Como é que a gente facilita a vida para o nosso cliente? Facilitando a vida do consultor técnico.
Mas como é que eu facilito a vida do consultor técnico? Fazendo com que o orçamento venha de maneira organizada. Organizada. Então, vamos lá. Eu tenho uma revisão. Itens de revisão estão lá. Tudo organizado. Aí eu tenho os itens que, após a revisão, foi detectado a necessidade de substituição. Então, tem itens de suspensão, tem sistemas de freio, tem itens da sistema elétrico. 3 elementos, 3 itens lá de 3 sistemas diferentes. Se eu simplesmente vou jogando isso no orçamento e eles vêm desencontrados no orçamento, na hora em que o cliente vai receber esse orçamento, vai ser difícil para ele entender o que, da onde que é e para que serve. E aí, na correria do dia a dia, e eu sei que a maioria das funcionárias é uma loucura, só pega para capar o dia inteiro, até o próprio consultor vai se atrapalhar na hora de passar. Porque aí ele pode estar passando, tem que trocar a bandeja da suspensão, tem que trocar a pastilha de freio, tem que trocar disco de freio, tem que trocar amortecedor, tem que trocar a bucha da suspensão traseira, tem que trocar 4 lâmpadas, e isso vai complicando a vida. Então, o primeiro ponto aqui é organizar a distribuição do orçamento por grupos, dentro do orçamento, por grupos, para ajudar até o próprio consultor a passar essas informações para os nossos clientes. E isso é fundamental, pessoal. É muito importante a gente se dar conta disso. Mas, Olavo, organizo por grupos, sim. E quem que é o primeiro grupo? O primeiro grupo que eu passo para o meu cliente sempre é aquilo que fez ele trazer o veículo até a nossa oficina. Simples assim. Por quê? Porque você é assim também. Você chama um pedreiro, você chama um eletricista, você chama um encanador, você chama qualquer profissional de qualquer área que não seja a sua para vir prestar um serviço. E você chama por um item. E aí ele vem, dá uma verificada e vê que tem outros elementos que precisam ser feitos também. Olha, que coincidência, né? Parece o nosso negócio. E aí ele vai te passar isso. E ele começa a passar esses outros elementos. E você fica ansioso, você fica preocupado, você fica nervoso, cara, mas o problema da água aqui, eu sei, eu estou com problema no meu banheiro, mas o senhor está falando lá na frente, trocar o cano lá na frente. Mas e o daqui do meu banheiro? Essa ânsia, esse nervosismo que a gente vai tendo é natural. Por quê? Porque a gente não foi lá para que o cara descobrisse um vazamento lá na frente da nossa casa. A gente foi lá, chamou o cara para que ele olhasse um vazamento que está dentro do nosso banheiro. O cliente trouxe o veículo na nossa oficina para algum item. Vamos imaginar uma revisão de 30 mil quilômetros. Então, ele quer saber se aquilo que ele trouxe e que você disse, olha, na revisão de 30 mil precisa trocar esse item, se isso aqui tá dentro desse pacote, você está passando para ele. Então, deixa eu lhe falar aqui, ó, item A, item B, isso lá daquela revisão. Então, são itens que precisa trocar. O cara se sentiu atendido, bom, tudo bem. O que eu trouxe para fazer, o pessoal fez. Além disso, né, claro, uma vez que inspecionou, foi verificado a necessidade de fazer a substituição de alguns componentes do sistema de suspensão. E são esses, A, B, C e D. E ao explicar isso aqui, para nesse bloco e pergunta para o cliente se ele tem alguma dúvida sobre esse bloco das peças e serviços do sistema de suspensão. Porque dá tempo do cara entender, você vai poder conversar, você pode explicar melhor. E aí você vai passar para outro bloco, seja sistema de freio, sistema elétrico, qualquer outra coisa que seja. Até mesmo estéticas que você vai passar lá, porque você vê que tem a necessidade de pintar um para-choque, uma capa de espelho, um risco numa porta, o que quer que seja. Mas vá por blocos e vai tirando as dúvidas do cliente. Então, ao organizar o orçamento para que o consultor possa passar quando é o consultor que passa, facilita para o consultor, facilita para o cliente entender cada bloco daquele. Até porque se após uma boa argumentação, boa quebra de objeção, quando for para negociação, mesmo se infelizmente o nosso orçamento não puder ser comportado dentro do que o cliente pode arcar, vai ser mais fácil para a gente negociar o que não vai ser feito agora.
porque aí a gente vai fazer o caminho inverso do que é menos necessário para segurança para o que é mais necessário para segurança. Nós fomos passando do que é mais necessário para segurança para até aquelas coisas mais estéticas, porque se depois numa negociação precisar, às vezes não comporta lá com o cliente, a gente pode vir no caminho inverso, instruindo ele, então, pô, vamos deixar o para-choque lá para frente, e aí a gente vai negociando. Isso é o ato de vender, né? A gente argumenta bem, a gente contorna as objeções, a gente vai para a negociação e faz um fechamento. O orçamento, da maneira que ele é construído, vai nos ajudar a ir nesse fluxo de venda. Porque não se engane. Você pode achar que você é consultor técnico, mas o que você faz é vender. E esse fluxo faz parte do seu dia a dia. E o orçamento estruturado da maneira certa vai te ajudar a ir nessa direção. Então, ó, organiza o orçamento, passa por blocos. E aí a próxima dica é: nunca, jamais penalize o cliente por ele fazer uso do veículo. O que isso significa? Significa que a gente não troca o óleo porque o veículo rodou 10 mil quilômetros. A gente não tem que trocar pastilha de freio agora porque o veículo rodou 30 mil quilômetros. A gente não tem que trocar o fluido da transmissão automática porque o veículo rodou 80 mil quilômetros. A gente não tem que trocar o fluido de freio porque o veículo tem 3 anos. Não. Quando a gente passa, lembra do caso no início da nossa live aqui que eu falei daquele nosso colega, que o tempo machucou ele e a gente falou para ele, né, que realmente você está acabado. Não, a gente pode falar, mas vai ficar muito ruim. A gente, claro, pode dizer desse jeito, mas não pega legal. O cliente vai pensar assim, cara, sabe o que eu devia ter feito? Era não ter rodado um carro. É um inferno ter um carro mesmo. Aí não me admira todo mundo hoje querer usar carro por aplicativo e não querer mais ter carro. Nós passamos a vida inteira dizendo para o cliente que é um péssimo negócio ter carro. O que a gente tem que fazer é o contrário. Por que alguém compra o carro? Pô, alguém compra um carro? Por que você comprou o seu carro se você já tem um? Se você não tem, por que você gostaria de comprar um carro? Cara, a gente quer um veículo porque a gente quer ter uma vida bacana, a gente quer ter uma máquina do tempo. O que é uma máquina do tempo? Em vez de eu ir caminhando do ponto A até o ponto B, levar horas e horas para fazer 100 quilômetros, eu faço isso em apenas 1 hora. Porque eu quero ter conforto, porque eu quero levar minha família, porque eu quero passear com a minha família. Outros não, outros querem comprar o carro porque eles querem ter agilidade na rotina de dentro de casa ali, daquela loucura de vai para a escola, depois vai para o trabalho, deixa a esposa te deixa no trabalho, ela leva os filhos na escola. Outro já é o veículo porque o cara precisa mostrar os imóveis, o cara é consultor comercial, ele precisa vender, ele precisa visitar clientes. Outro faz entregas. Outro comprou o carro porque ele chegou lá. E aí ele quer comprar o carro para ter um troféu. Você vê que ninguém comprou um carro porque é um montoado de peça de plástico, parafuso, ferro, aço, jogado uma coisa na outra, parafusada, colada, arrebitada, soldada e vai incomodar. Não, ninguém comprou para isso. O cara comprou o carro por qualquer outra coisa. E aí, quando ele vem no nosso pós-venda, ele tem que fazer a manutenção por todas as outras coisas, menos por isso. Menos por isso. Então, é nesse ponto, pessoal, que a gente, na hora que vai passar para o nosso cliente, a gente não pode penalizar o nosso cliente. Por isso que eu digo, vai trocar o fluido de freio, não é porque ele tem 3 anos. É para que o veículo possa, pelos próximos 3 anos, ter um fluido de freio com performance, fazendo com que o sistema de freio funcione 100% como foi projetado para funcionar. Você vai trocar um óleo do motor, a peça mais substituída num concessionário é o óleo do motor. A segunda é o filtro do óleo do motor. E não é porque rodou 10 mil quilômetros, 5 mil quilômetros ou 18 mil quilômetros. Ou 12 meses, 6 meses ou X meses lá. 18 meses.
É para que possa rodar por mais 6 meses, 12 meses, 18 meses, 5 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, 18 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, para rodar mais X com proteção, com lubrificação, com refrigeração, garantindo segurança, garantindo performance, garantindo economia, garantindo proteção para as peças internas do motor. É sempre o futuro. Ninguém chega numa faculdade e a pessoa está lá te olhando e fala assim, oh, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Por você ter terminado o primeiro e o segundo grau, ensino médio, ensino básico, por você ter feito isso, por você ter feito 9 anos do primeiro grau e mais 3 anos do segundo grau, agora você vai fazer mais 5 anos numa faculdade aqui. Eu nunca vi alguém falar isso numa faculdade. Ah, fez 19 anos, terminou o segundo grau, agora você vai fazer a faculdade. Não. É para você obter a sua carreira do futuro. É para você obter a profissão, para que você seja reconhecido no mercado, para que você, ao término daqueles 5 anos, a R$ 3.000 por mês, mais os livros, mais o transporte, mais o lanche, mais tudo que vai te custar, mais o teu tempo, mais o teu deslocamento, mais as horas e horas que você vai estudar, os livros que você vai ler, para que você tenha um futuro. E aí a gente vai e embarca nessa. Então nós não punimos nosso cliente, nós mostramos o amanhã para ele. Então, olha só, se nós mudarmos a maneira como a gente fala e encara todos os itens que são colocados num orçamento, se a gente olha para esses itens e apresenta e oferta eles na hora certa, pelos motivos certos, preocupado com o cliente, usando as palavras certas. Se a gente constrói esse orçamento estruturado com blocos por categorias dentro do próprio veículo, suspensão, direção, freio, elétrica, tudo isso. Se a gente passa isso em blocos para o cliente, se a gente constrói uma boa argumentação vendendo o futuro, os benefícios que o cliente vai colher, contorna as objeções, negocia, e uma vez que não é possível, que não é comportado dentro do orçamento do cliente, do que ele tem para gastar, a gente possa fazer o caminho inverso, tirando o que é mais estético, o que é menos focado em segurança, né? Se a gente faz isso, cara, os resultados são muito melhores. Por isso que eu digo, pare de vender peças e serviços agregados, itens adicionais em hipoterapia, do jeito que é feito hoje, por muitos, e faça do outro jeito. E você vai faturar muito mais, vai ter clientes muito mais satisfeitos e verdadeiramente satisfeitos, que poderão trazer outros clientes aí para o seu pós-venda. É isso. Mais um bate-papo bacana nessa noite de hoje. Se você acompanhou aí essa nossa epopeia, muito obrigado. Você viu um pedacinho, está chegando agora, logo mais ele está disponível 100% na íntegra, lá no youtube.com/canal do Pós-Venda. Se já está vendo isso no futuro, obrigado também por ter participado. Se quer que algum novo item, novo assunto, seja tratado aqui, sendo referenciado ao nosso maravilhoso universo do pós-venda, bota nos comentários aí. E não esquece, quer fazer o teu time performar de verdade, entre em contato aí com a gente da OC, Aceleração de Resultados. Tenho certeza que a gente pode ajudar em muito teu pessoal a atrair, encantar e rentabilizar a tua operação de pós-venda, mas não só com aquele cliente que está sempre trocando de carro e vindo aí por causa da garantia. Realmente, com aquele mar de clientes que estão lá fora e que precisam ser atendidos pelo teu pós-venda. Sucesso, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau, pessoal.